Olá, estamos começando mais um programa Boa Tarde, Doutor, e você é muito bem-vindo para assistir esse programa que a gente fala sobre atualidades de saúde, a gente fala sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação à saúde. Hoje, a gente, aproveitando o outubro, né, a gente vai falar sobre o câncer de mama. O câncer de mama é um dos cânceres que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. E apesar de ele não ser tão comum para mulheres abaixo de 35 anos, a partir do momento, né, que a mulher começa a ter essa alteração hormonal, a gente começa a ver como aumenta a prevalência. E a gente trouxe aqui a doutora Karina Anselmi. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Carol. Obrigada pelo convite por estar aqui hoje com vocês. Conversando desse assunto tão importante, né? Que muito é o câncer de mama. Muito importante. Eu sei que a gente fala muito, mas talvez algumas pessoas tenham dúvidas ainda sobre esse assunto, né? A gente pensa às vezes que o assunto não é tão batido, mas não. Todo ano a gente vê como surgem dúvidas, a gente precisa estar falando. A doutora Karina, ela é graduada em Medicina pela Fundação da Universidade Regional de Blumenau e fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Nossa Senhora das Graças e fez especialização em mastologia na unidade de mama do Hospital Nossa Senhora das Graças. Então, né, pessoa melhor para dizer sobre câncer de mama não tem, né? Então, conta um pouquinho para nós o câncer de mama, né? Ele é tão prevalente, né? Como que é feita essa abordagem do paciente que chega no seu consultório, a paciente tem algum sinal, algum sintoma, como que é feito? Então, assim, hoje o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher, no Brasil e no mundo, né? A gente hoje, 30% de todos os cânceres diagnosticados são de mama. Então, de cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. E o que essas mulheres têm que estar atentas, né? Com as modificações que essa mama pode apresentar. Então, desde um nódulo endurecido, ou uma pele que fica mais vermelha, uma retração dessa pele. Às vezes a gente tem saída de líquido da mama, e quando que a gente tem que estar atento a esse sinal, né? Quando esse líquido ele sai espontaneamente de um lado só, então a gente tira o sutiã, vê aquela sujeira no sutiã. O líquido quando é transparente ou sanguinolento, a gente tem que estar atento também. Então, são sinais que a paciente percebe em casa e ela chega no seu consultório. Isso. E essa prevalência, ela aumentou recentemente? Como todo ano ela aumenta, né? Então, todo ano a gente vê um aumento da prevalência do câncer de mama. E o que a gente tem visto também é um aumento em mulheres jovens, né? A gente tinha ali uma taxa assim, de 2, 3% de diagnóstico em mulheres jovens. Eu digo isso, mulheres com menos de 45, 40 anos. E a gente vê que ao longo dos anos, essa taxa quase dobrou, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. E nesse mês de outubro, né, se recomenda que faça esse autoexame em casa, né, que muita gente acaba não fazendo e acaba sendo até um fator de descoberta de novos casos, né, se for realmente feito, né. Isso, então, o autoexame, ele é muito importante, né, por esse conhecimento, você saber como é sua mama normalmente, né, a mulher deve fazer esse autoexame uma vez por mês, sempre depois do período menstrual, que a parte hormonal já está um pouco mais baixa, então a gente consegue identificar melhor essas alterações da mama. Mas o exame que a gente realmente preconiza para fazer o diagnóstico precoce é a mamografia. Então, a gente quer pegar esse tumor antes de ser palpado, quer pegar ele na imagem, onde ele é milimétrico, né? Porque quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, maiores são as taxas de cura e os tratamentos são muito menos invasivos. E qual que é a recomendação? A partir de qual idade? Quantas vezes por ano para ser feito esse exame? Então, a mamografia, para mulheres que têm um risco habitual. Então, toda mulher vai ter em torno de 12% ao longo de sua vida de ter um câncer de mama. Todas nós, exatamente. Tem pacientes que vão ter um risco um pouco maior, né? Dependendo da história familiar, né? Do estilo de vida. Mas, então, para quem tem risco habitual, hoje ela deve começar a mamografia aos 40 anos e deve fazer uma vez por ano até os 74 anos, que é o que recomenda a Sociedade Brasileira de Mastologia, mas após os 74 anos a gente tem que avaliar individualmente cada mulher de acordo com a sua comorbidade. Então, os 70 de hoje não são os 70, né, de antigamente, então a gente tem uma expectativa de vida maior, então em muitos casos a gente está passando dos 74 anos e continuando a fazer esse exame de rastreamento anual. E a ecografia também é recomendada? Faz junto com... Então assim, a mamografia é o exame de escolha para rastreamento. Só que a gente tem feito a ecografia junto em pacientes que têm mamas densas, né? Então, o que é mama densa? É uma mama muito glandular que dificulta a visualização na mamografia dessas alterações. Então, a gente tem que estar complementando com ultrassonografia e, dependendo do caso, quando é possível, a gente até prefere a ressonância de mama do que a ultrassonografia, tá? Mas assim, fez mamografia, a mama é densa, a gente complementa com ultrassonografia. Achou nódulo,
na mamografia, complementa com a ultrassonografia também para avaliar melhor esse nódulo. E o que no seu entender, né, o que se sabe hoje em dia que pode aumentar o risco de câncer de mama, fora o fator familiar, genético? Uhum. Então, bom, o maior fator é a idade. Né? Quanto mais velha a gente vai ficando, vamos sofrendo essas mutações genéticas na célula mamária, e aí desencadeia ali um crescimento desordenado de células, que é o câncer de mama. Mas fora o fator genético, hereditário, né, nós temos os fatores de estilo de vida, principalmente, né? Então, o que mais, assim, impacta hoje é estar acima do peso, não praticar atividade física. Então, mulheres acima do peso, elas têm um risco maior, que gira em torno de 30% a mais em desenvolver um câncer de mama. Claro que também uso prolongado, por muitos anos, associado a risco familiar de anticoncepcional, uso prolongados de hormônio indiscriminado também pode aumentar essa taxa de desenvolver o câncer de mama. Tabagismo também? Tabagismo, consumo de álcool. Consumo de álcool é importantíssimo, tem um fator bem importante também. Então, o estilo de vida é fundamental para a gente poder, assim, tem coisas que a gente não pode mudar, fatores de risco que a gente não pode mudar, né? Eu digo, tem menstruar muito cedo, entrar na menopausa muito tarde, não ter filhos, não amamentar. Então, isso expõe a gente a ciclos hormonais que podem aumentar o risco. Mas estilo de vida é uma coisa que está na nossa mão e a gente consegue tentar modificar isso para diminuir esse impacto. E você falou dos sinais, né, sobre aquela mama que já tem a modificação na pele, e sintomas, dores, isso, o paciente relata isso também, refere? Geralmente o câncer de mama não dói. Não dói. Geralmente não dói. Apenas 1% das vezes a dor está relacionada ao câncer. Né? Então, a dor na mama é um sintoma muito comum, né? Porque a gente tem essas oscilações hormonais, principalmente após os nossos 40 anos, onde toda a nossa parte hormonal começa a ser modificada. Então, a mama pode doer. Essas mamas densas, mais fibrocísticas, também trazem mais dor, mas é importante a gente deixar, né, essa informação de que dor, a gente tem que estar sempre investigando, né? Teve dor na mama, procurar um médico ginecologista, mastologista para fazer uma avaliação mais adequada. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. Tá? Já estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Doutor. Hoje a gente fala sobre um assunto importantíssimo, aproveitando que a gente está em outubro, onde se lembra, né, o Outubro Rosa, mesmo onde tem a conscientização do câncer de mama. E a gente trouxe a doutora Karina Anselmi, né, para a gente falar sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, sobre essa abordagem, né? O paciente chegou, foi diagnosticado. Como que vocês geralmente fazem isso? Hoje o tratamento da mama, ele está bem complexo, porque ele está muito individualizado. A gente sabe que o tumor, ele se comporta de maneiras diferentes. Então, a gente trata basicamente em relação à biologia molecular desse tumor. Então, o que é isso? Esse tumor, na parede da célula tumoral, a gente tem que pesquisar a presença ou não de alguns receptores hormonais ou a presença ou não de uma expressão de uma proteína chamada HER2. Então, de acordo com a presença ou ausência desses fatores, é que a gente vai direcionar o tratamento. Então, esse tratamento pode variar desde cirurgia apenas, ou cirurgia associada à quimioterapia. Dependendo desse diagnóstico, essa quimioterapia pode começar antes ou pode ser feita depois, e radioterapia, que pode ou não estar associada. Além disso, hoje nós temos vários tratamentos inovadores, Carol. Temos as imunoterapias, né, que ativam o sistema imune contra o tumor, e temos também as drogas chamadas ACDs, que são anticorpos ligados a quimioterápicos que chegam lá na célula cancerígena e depositam esse quimioterápico. Então, o que isso traz para a gente? Melhores resultados e menores efeitos colaterais também. E algumas pacientes chegam a não precisar da cirurgia, fazer a mastectomia? Cirurgia sempre vai precisar. Sempre vai precisar. A gente só não faz cirurgia, e isso ainda a gente acaba individualizando, algumas vezes acaba fazendo na paciente que está metastática. Né? Aí esse tumor já saiu do local, já circulou pelo corpo, então a gente acaba priorizando o tratamento sistêmico, que a gente chama, né? Para depois avaliar se essa paciente vai ou não precisar de cirurgia. E uma dúvida que sempre vem, né, das pacientes que tiveram câncer de mama é sobre prótese, e também aquelas que têm prótese e perguntam sobre o risco, né, que a prótese pode causar
do câncer de mama, né? Exato. Então, isso é um assunto bem polêmico que a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, prótese não causa câncer de mama, tá? O que a prótese pode causar, e isso são as próteses mais antigas, é uma doença chamada linfoma de células anaplásicas. Então, esse linfoma, ele não vai acometer a mama, ele acomete a cápsula que a prótese faz depois que ela é colocada. É uma doença extremamente rara, assim, a gente tem em média aí um diagnóstico para cada 500 pacientes que têm prótese. E quando a gente faz esse diagnóstico precoce, a cura é altíssima, né? Então, tanto que o FDA hoje nem recomenda que sejam retiradas as próteses, né? Um outro assunto que a gente vê muito frequente é a tal da doença do silicone, doença da prótese. A gente não tem ainda evidência científica que comprove que realmente exista isso. O que a gente tem são pacientes que têm próteses que talvez não sejam de boa qualidade, que acabam desencadeando um processo inflamatório, muita contratura capsular, e aí sim essas pacientes precisam, né, às vezes, fazer a retirada da prótese. E a paciente que já fez a cirurgia, a mastectomia, ela pode usar prótese normalmente? É recomendado? Faz na mesma cirurgia? Como que é? Então, assim, a cirurgia do tratamento do câncer de mama, ela vai depender sempre muito em relação tamanho mama, tamanho do tumor. Então, quando a gente tem uma mama de tamanho favorável, um tumor pequeno, a gente prioriza a cirurgia conservadora, porque cirurgia conservadora ou retirar a mama, as duas têm a mesma segurança oncológica. Então, é muito comum as pacientes chegarem no consultório, eu quero que tire porque eu quero ter certeza que isso nunca mais vai voltar. Então, retirar a mama ou fazer a cirurgia conservadora, seguida de radioterapia, a gente tem a mesma segurança oncológica. A taxa desse câncer voltar ao longo dos anos é muito baixa para ambas as cirurgias, né? Então, a decisão cirúrgica é muito em relação ao tamanho mama, tamanho tumor. Então, se a gente tem um tumor pequeno, que a gente consegue reconstruir essa mama com a própria mama, a gente sempre opta por uma cirurgia conservadora. Agora, quando a gente tem um tumor grande, a mama é pequena, ou nós temos uma mama com vários focos de tumor que não tem como conservar, a gente opta pela retirada da mama. Nem sempre a gente precisa retirar pele, mamilo, isso tudo vai depender da distância do tumor em relação à pele, em relação a esse mamilo, e quando a gente precisa retirar e está longe, a gente consegue conservar essa mama e já faz a reconstrução imediata, geralmente com prótese, né? Geralmente com prótese. Então, a prótese é muito segura. A gente usa muito a prótese para fazer reconstrução. Algumas vezes, quando a gente não pode usar prótese, ou que a gente já fez uma reconstrução com prótese, e essa paciente perde eventualmente a prótese, a gente tem que fazer reconstrução com tecidos que a gente usa da região do abdômen, ou às vezes até da região aqui do nosso músculo grande dorsal. Das costas. Um tempo atrás, eu lembro que teve uma história de uma atriz, Angelina Jolie, que quis fazer a mastectomia bilateral radical, porque ela fez um mapeamento genético e mostrou que ela tinha risco de câncer de mama. Isso é algo comum? As pessoas pedem para fazer esse... A gente fala que a gente vive a era Angelina Jolie depois disso. Pois é. Né? Todo mundo veio para o consultório, todo mundo queria tirar a mama e colocar a prótese. Então, o que aconteceu com a Angelina Jolie? Né? A Angelina Jolie, ela tem uma mutação genética. Então, ela é uma paciente, uma mulher que tem várias histórias na família de câncer de mama. Então, quando a gente tem várias histórias, a gente precisa fazer o que a gente chama hoje de aconselhamento genético. Então, encaminhar essa paciente para um médico geneticista, para ele conhecer a história da família e ver se essa paciente tem indicação de fazer um painel genético, uma avaliação genética. Então, o que é esse painel? Ele vai avaliar se essa paciente herdou um gene da família causador de câncer de mama. Mas isso só 10% da população, representa só 10% dos tumores de mama. É muito pouco. 90% dos cânceres de mama, eles vêm de alterações genéticas que a gente se expõe. Alterações genéticas não, fatores genéticos que a gente se expõe durante a nossa vida. Então, isso é algo que as pessoas têm que tirar de mente. Exato, né? Só se tiver histórico na família, né? Não só histórico de câncer de mama, então histórico na família de câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de próstata, câncer de intestino, são tumores que a gente tem que estar atento para a história familiar, porque existem algumas síndromes genéticas hereditárias, né? Então, se essas histórias tumorais se repetem na família, a gente tem que estar atento para fazer esse painel genético para essa paciente. É importante. E a reabilitação dessa paciente que já fez todo o tratamento, fez a cirurgia, colocou a prótese, ela sente dores, né? Porque a gente ouve muito falar sobre as dores que podem sentir depois, como que é essa... É muito importante essa parte da reabilitação, né? O pós-tratamento, né? O pós-cirurgia.
Então, depende muito da cirurgia, depende muito da paciente, da idade da paciente, né? Da performance. Se é uma paciente que faz mais atividade física, ela vai ter uma reabilitação melhor do que uma paciente que não faz. Então, a gente sempre encaminha essas pacientes para fisioterapia, para drenagem linfática pós-cirurgia, para procurar trazer essa reabilitação, diminuir, né, os efeitos colaterais da cirurgia, os efeitos colaterais da radioterapia. Sim. Hoje, graças a Deus, a gente faz cada vez menos aquele esvaziamento axilar. Pois é, verdade. A gente fazia muito esvaziamento antigamente, então que ficava aquele braço inchado da paciente. Hoje, cada vez menos. Onde se retirava todos os linfonóduos, exatamente. Aí, mais uma vez, entra o diagnóstico precoce como é importante, né? Então, hoje, com o diagnóstico precoce, raramente a gente vai fazer o esvaziamento axilar, então a recuperação dessa paciente é muito melhor. Que bom. Doutora Carila, quero agradecer pelo convite, por você ter vindo até aqui. Obrigada. Foi muito esclarecedor, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos assistiu. Boa tarde, doutora.